caso, para o tema ligado a casais, podem ficar, que não tem uma camisa de força, dizendo tem que ser assim ou tem que ser assim. Então, nós somente criei uma oportunidade, o que pode ser que alguns, puxa, tu não falou para casar, assim, para mim não teve nada, eu sou solteiro, então você vai ficar chateado com o pastor, vai falar mal do pastor, aí vai reclamar com o bispo, e vai, né? Então, a gente não quer fazer isso, a gente quer dar uma oportunidade para você. Então, queremos saber. Deixa eu saber aqui agora, rapidamente, quantos dos solteiros singulares gostariam de ir com a pastora? Ou, no caso, se vão com a pastora. Se vão ficar aqui, não levante sua mão. Quantos querem ir com a pastora para ouvi-la num tema relacionado aos solteiros singulares? Levante sua mão bem alto. Quantos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom para você? Essa multidão de 9? Então, multidão de 9, vocês saem com a pastora e depois, quando chegar o intervalo que a gente vai ter, o tema, daí vocês vêm e se juntam a nós aqui, pega o bonde andando, mas eu espero que você não caia quando vier pegar o bonde andando. Então, vamos pensar, são 15 para as 3 até 3h30. Perdão, até 4 horas. Está de bom tamanho para você? Então vocês sigam essa mulher bonita que está aqui, a mais bonita de Volta Redonda. Não tem mulher mais bonita do que essa. Todos que querem acompanhar a pastora, tenho certeza, você vai ser abençoado. Ela preparou uma palavra específica para você. Segura, leão, né? Para a sua vida. Isso. Olha, foram mais de... Eu acho que a gente tem que fazer o conto lá, viu, meu irmão? Tá certo. A pastora preparou um tema que eu creio que vai ser abençoador para essa galera. E vocês agora estão aqui casados. Então, olha, pastor Marcos, esse povo agora está pronto para ouvir qualquer coisa que você venha dizer para eles. Segura, Rocha. Vem para cá, pastor. Pastor, ontem ministrou uma palavra muito abençoadora. Quem veio aqui ontem, quantos vieram aqui foram abençoados ontem? Amém? Fomos muito abençoados e vamos ser abençoados hoje também. Ele vai fazer uma parte, a esposa vai fazer outra parte. Então a gente vai ter um tempo aqui gostoso entre nós. Deus te abençoe, querido. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela disposição e carinho do pastor Marcos e a irmã Ivana, que vieram para ministrar na nossa cidade, a nossa liderança, nosso povo. Queremos pedir que o Senhor abençoe esse momento, com graça, com unção, com simpatia, com tudo que precisamos para que possamos crescer no conhecimento desse ministério, dessa vida que nós nos deu, a vida de casal. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só mais uma coisinha. Você depois tem que falar com o seu pastor, né? Então, o pastor pediria que você depois desse os nomes dessas pessoas, porque temos uma pequena taxazinha de quem é membro da clã, que é para cobrir nossas despesas, né? Temos muitas despesas, então as clãs já sabem disso, os pastores já sabem disso, então procure o seu pastor e dê o seu nome, para a gente saber como vamos proceder com essas pessoas. Amém, queridos? Deus te abençoe. Obrigado. Boa tarde. Vou tentar de novo. Boa tarde. Quero saudá-los nessa tarde com a graça, a paz e o amor de Jesus. Amém? Hoje Deus foi muito bom para mim. Hoje lá no hotel tinha feijoada. Mas aí não tinha nenhuma mesa disponível. Então a gente não comeu feijoada hoje, porque depois de uma feijoada, como eu sou uma pessoa muito espiritual, eu gosto de me colocar à disposição para Deus se revelar em sonhos. Às vezes ele não revela, mas eu estou lá à disposição dele. Pode falar, Senhor. Então nessa tarde eu gostaria que você não se colocasse à disposição agora. Né? Que você não dizia, Deus, queria tanto te ouvir em sonhos. Se você começar a achar que está ficando assim um clima muito espiritual,
Se você começar a achar que os anjos estão descendo, você está cochilando mesmo. Então fica atento, né? Não cochila não me deixa aqui sozinho. Nós queremos hoje falar com vocês a respeito, então, dessa questão dos casais. Eu sou casado com a Ivana, para quem não estava aqui ontem à noite, temos 29 anos de vida conjugal, temos um casal de filhos, Mateus, 25 anos, e Larissa, 20 anos. Temos vivido uma experiência abençoadora e temos tido o privilégio de falar com casais, famílias. Deus tem nos dado essa graça, essa oportunidade. Eu não sei quantos conhecem a revista Lar Cristão. Vocês conhecem essa revista? Conhecem? Essa é uma revista que eu tenho o privilégio de ser um articulista, né? Eu tenho uma coluna chamada Superando Conflitos. Vou dar essa aqui para o pastor Anselmo. Tá bom, pastor? Já dei uma para o pastor Carlos Eduardo. Agora deixa eu perguntar, quem é o mais antigo de vida conjugal aqui? Quem tem mais tempo de casado? Quem é o Ari? Não, tem que estar aqui. Quem que é? Quantos anos, Ari? 49. Quem dá mais? 49. O senhor? $64? Quem dá mais? Agora até eu assustei. É isso mesmo? 64 de casamento. Oh, o senhor é tão novinho, o senhor casou com 5 anos de idade. Muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte, essas outras duas, eu vou dar uma para o Ari, que está com 49, e outra, como o senhor chama? Zé Valim. É Zé Valim mesmo? Esse é o nome? Diz que o senhor tem até uma sala com o seu nome aqui, é verdade? Não tem um salão social aqui com o seu nome? É? Sim. Então tá bom, muito bom, gente. Nessa tarde nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, uma questão de conceito mesmo, né? Construindo uma relação saudável, né? Quando nós falamos de construir uma relação saudável, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é nós temos uma visão de que alguns casamentos eles começam errado. E eu vou agora ser com vocês o mais transparente possível. Eu acho que como crente eu nem precisava dizer isso. Algumas pessoas dizem assim, pastor, o que Deus uniu, o homem não separe. Tem muita coisa que Deus não uniu. O homem uniu e depois pôs na conta de Deus. Eu tenho um líder, um pastor de uma outra denominação muito amigo, e ele diz assim, que um dos maiores problemas que ele tem na igreja dele em São Paulo é o alto índice de divórcios, todos ligados a casamento por revelação. Então não é revelação, é uma revelagem, que é a mistura de revelação com viagem, né? Então eu quero dar uma viajada na maionese, e aí diz assim, eis que te digo. Não é assim? Né? Olha, não olhe o vaso. E aí sai falando um monte de bobagem, falando em nome de Deus, e muitas vezes comprometendo o nome do Senhor. Então quando nós falamos de um relacionamento saudável, nós precisamos ter saúde, não é isso mesmo? Quando nós falamos em saúde em todas as áreas da nossa vida. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira, onde a gente falou um pouquinho até de orçamento familiar, falamos de algumas questões, de projetos, de sonhos, e nesta tarde, quero falar com vocês, então, a respeito da intimidade. Alguém pode ler para mim? Versículo 14 de Salmo 25, está lá. Você pode ler para mim?
Vamos ler a uma só voz? Aí a gente vai ficando acordado também. Gente, se você perceber que seu irmão está começando a interceder por mim, você dá um toquinho de leve nele. Mas se não der de leve, daí você dá uma sacudida mesmo. Né? Vamos lá, a uma só voz. Quantos de nós já falamos em ter intimidade com Deus sem nunca conversarmos com Deus? Quantos de nós falamos em intimidade com Deus sem Deus nunca conhecer a gente? Porque, na verdade, alguns de nós têm um relacionamento com Deus, um relacionamento muito superficial. Eu poderia usar como exemplo um pronto-socorro. Quando você vai a um pronto-socorro, você não é atendido por um médico ou uma médica? Qual é a probabilidade desse médico ou dessa médica ser o seu médico ou a sua médica? Quase zero. Seria uma coisa extraordinária um dia você ter um treco, ir no pronto-socorro e achar lá o teu médico ou a tua médica de confiança. Aquele que já te conhece, que te acompanha, que já nem pergunta mais como vai, mas onde dói. Não chega aquela fase? Né? Que você não fala mais, como você vai? Não precisa falar, onde está doendo hoje? Está doendo aqui. Aquela pessoa. O nosso relacionamento com Deus, às vezes, é um relacionamento de crise. Eu oro quando estou em crise. Quem já não começou uma oração num dia e foi falar amém no outro dia? Né? Mas não é porque orou a noite inteira, não. Começou a orar, dormiu, aí no outro dia acorda, amém. Gente, já é o despertador, tenho que levantar. Se nós falamos em ter intimidade com Deus nesta tarde, nós também precisamos pensar da nossa intimidade com o nosso cônjuge, com o nosso marido, com a nossa esposa. E então, nós vamos falar um pouco desse conceito de intimidade. Para se construir uma relação saudável, é preciso intimidade. O fruto do Espírito pode ser considerado um dos tijolos nesta intimidade. A intimidade com o seu marido, a intimidade com a sua esposa. Eu perguntei, embora agora não tenha mais nenhum presente para dar, quem era o mais antigo de vida conjugal. Temos o nosso irmão, como? José Valim, com 64 anos. Quem é o mais novo aqui? Recém-casado. 1 ano? 1 ano e meio? Vocês estão me ouvindo ou não? Ó, minha irmã, você não precisa ter medo. Pode levantar a mão com convicção. Quanto tempo você tem de casado? 1 ano e 1 mês, 17 dias, 22 horas, 36... É mais ou menos assim, não é? 1 ano e 1 mês. Alguém tem menos do que isso? Não? Tem uma coisa muito interessante. Menos de 1 ano? Quanto tempo? 10 meses. Alguém tem menos que 10 meses? Contrato de experiência ainda, 3 meses? Vamos lá, como vocês chamam? Elisângela e Fernando. Hoje só quem tem nome fácil, tá bom? Eu tentei passar a noite aprendendo o nome do Jô. É Jô, não é isso? Agora eu vou chamar de Jô, porque ele me economizou ontem, né? E vocês? Ricardo e Isadora. Tem uma coisa muito interessante para quem está começando essa vida conjugal, que é a questão do olhar. Depois de um tempo de casado, quem tem mais tempo de casado, nós já estamos com 29 anos, só de olhar a gente já sabe tudo. O que a gente diria, não diria, como está a pessoa hoje, só de olhar. E é uma coisa também muito interessante, porque no começo, Ricardo, né? Ricardo? O Ricardo olha para a Isadora olha para o Ricardo. Tem coisa mais gostosa. Elisângela, é isso? A Elisângela olha para o Fernando, ficam se olhando. Gente, é coisa de namorado mesmo. Já na minha fase de casamento, eu olho para a Ivana e era assim, o que foi? O que você está olhando? Tem uma pergunta que é assim, se um dia sua esposa perguntar, amor,
Você acha que eu engordei? Você já dançou. Não importa a resposta que você der, a crise já está estabelecida. Não é com você, é com ela. Mas então, quando nós falamos de intimidade, uma das coisas é que a gente vai aprendendo a cada dia da convivência o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Agora, existem algumas situações que a gente vai economizando ao longo da caminhada. A gente diz tudo o que a gente sente para nossa namorada, para o nosso namorado? Não diz, né? Vou falar uma coisa para vocês, hein? Na época de namoro e noivado, nem soltar pum a gente solta. Você segura, vira o olhinho, faz qualquer negócio. Aí depois de casado, tem a manha de soltar debaixo do cobertor. E começar a dar risada ainda. Não é assim? Pode ser que no começo de casado você segure um pouco mais. Mas mais para frente, isso é uma questão de intimidade. E tem aquela pior fase aí, né? Você pergunta, né, para o outro, você fez? Vamos lá. Quando nós construímos a questão da intimidade, nós precisamos fazer, talvez então, algumas perguntas. O que faz, ou o que fez, quebrar a nossa intimidade? O que será que aconteceu na nossa caminhada que nós perdemos a nossa intimidade? Lembra quando Pedro negou a Jesus? Vocês se lembram dessa narrativa? O que Mateus fala sobre Pedro? Ele negou a Jesus, mas tem uma expressão muito interessante, diz assim, e Pedro o seguia de longe. Pedro não era um cara super envolvido com Jesus? Comprometido? Na hora da prisão de Jesus, ele não tirou uma espada, cortou a orelha do guarda do sumo sacerdote, ele estava pronto para fazer uma guerra. Ele estava pronto para morrer por Jesus. Mas diz o texto que depois que ele negou a Jesus, que depois que Jesus foi preso, ele passou a seguir de longe. O que é seguir de longe? Não é seguir porque está desconfiado. Vou seguir minha mulher, vou seguir meu marido. Não, é um distanciamento que a gente vai estabelecendo e que nós vamos achando natural. Por exemplo, no início do namoro, noivado, a gente não vê a hora de se encontrar, a gente não vê a hora de se abraçar, se beijar. No começo do casamento, né? O cuidado, uma lingerie especial, um pijama bonito. E aí passa um tempo, você chega em casa, está a sua esposa com a camiseta da Dilma. Você olha e diz assim, ninguém merece. Pode ser do governador, pode ser aquela camiseta do político que nem eleito foi. Não dá para encarar. Mas só que a gente começa a achar natural. Natural não abraçar, natural não beijar, natural não elogiar. E aí quando a gente olha um para o outro pergunta, o que foi? Algum problema? Perdeu alguma coisa? Não é? Por quê? O que faz quebrar a nossa intimidade? E talvez a gente parou de prestar atenção. Começamos, como o próprio Pedro, a seguir de longe. Começamos, de alguma maneira, a ficar mais distante daquele ou daquela que é o nosso companheiro. Você se lembra o que você prometeu no altar? Se eu perguntar para o Ricardo e para a Isadora, para Elisângela e para o Fernando, eu vou aprender, Fernando, seu nome, né? Vocês se lembram do que vocês votaram no altar? Lembra ou não lembra? Como não, Fernando? Você foi no casamento? Não me deixa? Você foi lá? Naquela hora a gente promete qualquer coisa, né, Fernando? Você estava só pensando na lua de mel. Gravaram o seu casamento? Então depois você assiste. Você vai ver o que você prometeu lá. Ricardo, você lembra o que você prometeu ou não? O que você prometeu, Ricardo? Muito bom. Você prometeu tudo isso mesmo.
Está prometido. Né? Diz que prometeu amar na riqueza, e na riqueza foi isso, né? Isso, né? Que é muito melhor amar na riqueza. Quando nós fizemos 25 anos de vida de conjugal, bodas de prata, na minha declaração de amor, nos meus votos, eu falei, Ivana, eu já te amei 25 anos na pobreza. Vamos tentar na riqueza agora, para ver como é que é. Porque na pobreza a gente já se deu bem. Quem sabe agora na riqueza, né? Mas se nós perguntarmos aos demais casais, aos que têm mais tempo, será que você se lembra, não só das promessas da liturgia de casamento, porque essas estão escritas, mas coisas que nós prometemos no nosso namoro, no nosso noivado, coisas que nós sonhamos para a nossa vida. Você se lembra de sonhos que acabaram ficando pelo caminho? De sonhos e projetos que a gente começou a abrir mão e foi deixando pelo caminho? Então isso vai fazendo com que a gente quebre a nossa intimidade, com que a gente quebre a nossa caminhada. E aí vem uma terceira pergunta: por que eu me casei? Quando que eu pergunto por que eu me casei? Quando por algum momento, em alguma situação da minha vida, eu começo a achar que não tinha tomado a melhor decisão da minha vida. E aí vem uma outra pergunta: com quem eu me casei? Por que vem essa outra pergunta? Eu acompanhei uma situação de uma separação e ela foi muito interessante. Esse moço, ele veio da roça e ele fez supletivo, depois ele fez faculdade, fez o mestrado, e um dia a esposa dele falou assim: você não é mais o homem com quem eu me casei. E ele disse: eu não sou mesmo. Só que ele foi crescendo, caminhando, e ela parou no tempo e no espaço. Ela não veio com ele. Ela não caminhou com ele. Ela não foi com ele. E isso acabou gerando uma separação, quer dizer assim, você não é o homem com que eu me casei. Mas não está falando na questão física. Você pode não acreditar, mas eu já fui 30 quilos mais jovem. É verdade. A Ivana disse que eu sou propaganda enganosa. Que quando nós nos casamos eu fazia ginástica, eu lutava, jogava... Olha, no começo, voltamos à lua de mel, ela ficou o dia inteiro comigo num torneio de futebol. Né? O dia inteiro eu já era pastor, já corria e tal. Mas aí eu mudei a minha teologia. Então hoje eu tenho uma outra teologia. Por isso que nós mudamos. Que eu disse para ela que o meu corpo é o templo do Espírito. E eu estou expandindo para que caiba mais do Senhor na minha vida. Tenho o projeto de me tornar uma catedral, né? Ela fica uma fera. Quando ela for falar, ela vai ter a oportunidade dela. Com quem eu me casei? Quem me conhece há muitos anos me chama de Marquinhos. Por quê? Porque quando eu fui para o ministério, era realmente alguém que estava 20, 30 quilos mais novo, mais jovem, tinha cabelo, não tinha barriga. Mas a gente vai... Só que não é essa a pergunta. Essa pergunta é quando você não consegue reconhecer a pessoa que está ao seu lado. Com quem será que eu me casei? Definindo, íntimo, o que está muito no interior, profundo, que atua no interior dos corpos, das suas moléculas, âmago, muito cordial, muito ligado, né? Intrínseco, ou a pessoa a quem se dedica particular afeição. Íntimo é aquela pessoa que sabe como você está, que sabe te respeitar, que vai poder saber como você está se sentindo, inclusive sem muitas perguntas, né? E intimidade é a qualidade justamente desta relação, dessa caminhada. A minha pergunta é, quando você olha para sua esposa, quando você olha para o seu marido, até que ponto você consegue, a mulher com quem você casou, o homem com quem você casou, até que ponto você consegue reconhecer que ao longo de toda a caminhada da sua vida conjugal, vocês têm realizado essa intimidade? Por que será
que às vezes nós quebramos a nossa intimidade. Ivana? Bom, qual foi o primeiro versículo que nós falamos, se a gente lembra? Tudo bem, o Salmo a gente sabe, mas qual é o versículo? A intimidade do Senhor é para aqueles que... E a intimidade do casal é para aqueles que se amam. Porque é através do amor é que nós vamos manter a nossa intimidade. É o amor que vai nos unir, é o amor que nos vai fazer esse relacionamento, é o amor que vai dizer assim, tudo bem, me enganou, mas eu tô aqui ainda, né, do lado. Era um atleta, hoje não é tão atleta assim, né? Vamos até a esquina, dá para ser de carro, né? Vamos fazer tal coisa, pode ser de carro, ai, tá sol. Mas essa é a convivência, conviver é gerar essa intimidade. Conviver é entender cada passo do outro. Porque quantas vezes nós deixamos a vida do dia a dia tomar conta da nossa vida conjugal, essa intimidade corre um grande risco. Por isso que a intimidade do casal é para aqueles que se amam, que plantam, é como uma plantinha, né? Que a gente coloca lá e vai regar. Você passa e fala oi para ela todo dia, mas não coloca uma aguinha, né? Não coloca lá um extrato, alguma coisa para que ela possa ir fortalecendo. Um dia você vai passar perto dela e vai falar oi, oi, nossa, cadê a minha plantinha? Ela já secou e ficou apenas o vaso. E esse vaso no nosso casamento, às vezes, pode ser só uma casca. Né? Estamos por uma casca. Normalmente a gente gosta de dizer assim, estamos por um fio, né? Mas muitas vezes nos nossos relacionamentos, por falta de intimidade, nós estamos por uma casca. E o Senhor nosso Deus, Ele quer famílias fortes, famílias comprometidas, famílias que têm unidade. Uma vez nós vimos um casal na rua, era uma tarde, final de tarde, aquele trânsito terrível de São Paulo, né? E aí o carro da frente, a gente só via uma cabeça. Aí todo mundo, só pode ser amante. Que essa hora da tarde, desse jeito, se agarrando, poxa vida. Então, como que nós pensamos nisso? A intimidade é em todo tempo, em toda hora. Então, eu queria propor para nós agora uma pequena brincadeira, tá bom? Você não se sinta à vontade para fazer ou não queremos constranger ninguém. Mas nessa tarde linda e ensolarada, em volta dessa natureza maravilhosa, eu queria que você se colocasse em pé. E de frente para o seu cônjuge, você fica... Ih, pastor, hein? Vocês vão ter que ficar... não dá certo. Pastor com pastor também não dá certo. Isso, né? Eu gostaria, assim, aproveitar. Você não olhar... Se você está sozinho, daí não vai ter jeito, viu? Aí só vai olhar e vai praticar em casa, tá bom? Vai praticar em casa. Mas é na liberdade de você estar junto agora com o seu cônjuge. Eu estou vendo gente arrumando a blusa do outro, passando a mão. Que bom, isso é muito bom. Então, mas eu queria que você pensasse assim, estamos só nós dois aqui, como se a casa do Senhor hoje fosse o seu lugar, né, de ponto de encontro. Você marcou um encontro, sabe, naquelas historinhas que a gente lê, marcar um encontro atrás da igreja? Né? Você marcou um encontro aqui dentro da igreja mesmo. E agora, então, quero que você olhe para o seu cônjuge assim, por um minuto, olho no olho. Não pode desviar. Olho no olho. Sem falar, boquinha fechada. Olho no olho, silêncio, só o som do ar-condicionado. Estou olhando ali. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ufa! Olhou? Olhou? Olhou profundo? Deu muita risada? Quem deu risada? Quem deu risada? Deu, né?
Ele deu. Conseguiu manter firme lá, um olhar profundo. Fechou o olho. E então agora eu quero convidar vocês a uma experiência gostosa. Quantas coisas cabem num abraço? Então dá um abraço, bem gostoso. Fica abraçado agora. Agora é bom, hein, gente? Abraça. Abraça, bem gostoso. Abraça de leve, de leve. Agora dá um abracinho mais apertadinho. Mais apertado. Mais apertado ainda. Põe amor nesse abraço. Põe mesmo. Hoje você não abraçou ela ainda. Põe. E fica assim agora, bem apertadinho. Sente o cheirinho dele, dela. Aqui tá fresco, hein? Isso, bem fungado. Isso. No Nordeste a gente assim, dá um cheiro gostoso aí, né? Dá um cheiro gostoso no cangote aí, ó, que gostoso. Isso. Nove, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não solta. Não solta porque tá bom demais, tá? Pelo menos para ver, tá bom demais. Isso. Não olha para mim não, gente. Olha para ela, para ele. Esquece que eu tô aqui. Agora, ó, a esposa vai fazer uma massaginha assim nas costas do marido. Marido, fica quieto. Mais pertinho, faz uma massaginha. Isso, abraçadinho com massaginha. Lembra no namoro? Aquele namoro braille, que a mão ia passando assim? Namoro braille, sabe? Fazendo um reconhecimento do espaço. Não engana não. Não engana porque era assim. Vamos lá. Agora o marido, ó. Agora, capricha. Mão forte aí, ó. Pegada boa. Vamos lá. Aí. Mata a saudade. Intimidade. Isto. Agora essa tarefa eu quero ver. O marido vai pegar a esposa no colo. Puxa vida, que isso? Largou rápido. Pode sentar, queridos, pode sentar. Poxa, largou rápido, hein? Acabou a intimidade. Acabou a intimidade, né? Mas quando nós nos casamos, não foi assim? Ai, vai me levar no colo, né? Que reação que vocês tiveram, hein? Mudou. Porque foi bom. É bom abraçar? Faltou um fundo musical, faltou umas velas, faltou um momento. Mas hoje aqui não tem filho, ninguém batendo na porta. Nós estamos na casa do Pai, não tem melhor lugar do mundo para a gente estar do que na casa do Pai. Né? Por que nós não fazemos isso todo dia, por 5 minutos? Nós ficamos aqui 5 minutos, num abraço, num carinho, num olhar, numa pequena massagem. Não é porque a vida toma conta do nosso viver diário que a gente esquece desses detalhes. 10 meses de casado, se não tomar cuidado, também vai fugindo. Porque quando a gente está recém-casado, a gente também tem sonhos, e esses sonhos tem que correr atrás. E às vezes no correr atrás dos sonhos, nós deixamos para trás. Quanta coisa cabe num abraço de 5 minutos. Um abraço que enche o nosso coração, que enche a nossa alma, que nos liga, que nos une, que nos traz a memória de que eu pertenço a ele e ela me pertence. O abraço, ele gera esse sentimento de pertencer ao outro. Dizem os médicos, né, que para a gente ser feliz, a gente tem que ter pelo menos uns 10 abraços no dia. Então, por que não começar com o marido e com a esposa, dentro da nossa própria casa? E depois a gente vira e transfere esse abraço, esse beijo para os nossos filhos. Então, a importância, a intimidade é algo muito importante no relacionamento do casal.
Isso os nossos filhos precisam ver isso em nós. Você abraça e beija a sua esposa perto dos seus filhos? Oh, imagina, né? Não, eles precisam ver isso, porque eles vão criar também essa memória, a memória de intimidade, da casa, de algo gostoso, de algo que é bom. Muitas vezes a minha filha vem abraçar, eu estou lá no meio do meu serviço, uma coisa que eu estou pensando aqui, ela vem, mãe, dá um abraço. E pendura, e fica lá. E aí eu estou lá abraçando, mas vai, vamos logo, né? Não, mas não, a gente tem que parar mesmo, tá bom. Um dia ela falou assim, mãe, você não gosta de abraço? Eu falei, gosto, tá certo, você tá certa. Eu tenho que parar. Então, às vezes ela enrosca no pai, enrosca na mãe, porque ela foi vendo ao longo da caminhada esse enrosco. Quando nós nos casamos, a família do Marcos é extremamente beijoqueira. Tudo tinha que beijar. Se entrava na casa, beijava. Se saía da casa, beijava. Se estava sentado no sofá, beijava. Eu falava, meu Deus, na minha casa, 8 filhos. Não dava tempo de pai e mãe ficar beijando todo mundo. Eu sou a quinta. Então, não tinha essa coisa de beijo, né? E entrava minha sogra, você está com raiva de mim? Eu olhava assim, não, imagina, não tem nada. Mas não beijou? Falei, tá. Saía de novo, voltava, beijava. Hoje eu virei a maior beijoqueira da casa. E levei para dentro da minha família. Levei. Comecei a levar. Comecei a chegar na minha casa, beijar meu pai, beijar minha mãe, beijar os irmãos que ainda estavam em casa, porque eu já tinha irmãos casados. E hoje todo mundo se beija. A gente entra, a gente sai, a gente acaba se beijando. E os que estão mais resistentes ainda, a gente vai lá, vem aqui, por quê? Não está passando a cultura dentro da família. Aí eu falo, vem aqui que eu sou tia beijoqueira. Então eu quero beijo. Por quê? Porque nós precisamos mostrar aos nossos filhos essa intimidade. Porque se eles olharem intimidade entre mim e ele, eles vão entender que eles também podem ser íntimos na nossa casa. Mas a intimidade do casal tem que ser gostosa. Então meu convite hoje para vocês nessa tarde é que vocês levem essa experiência. Quem hoje não estava aqui, vai começar a praticar em casa hoje, hein? Chegar lá e dar o marido vai ter estranhar. O que está acontecendo aí, mulher, né? O que está acontecendo, esse agarro aí, né? Por quê? Porque é importante. E que você tenha como essa tarefa, todo dia, 5 minutos, uma medicação na sua vida. Porque isso é remédio para as nossas almas. É remédio para o nosso coração, né? É essa intimidade. Então, a intimidade do casal é para aqueles que se amam. Se você ama, você abraça. Se você ama, você cuida. Não é assim que nos ensinam? Se você ama, você faz tudo por ele. Cristo, ele deu a sua vida por nós. Eu tenho que dar a minha vida por ele. Tudo bem que eu não vou botar a mão no fogo, não, né? Que vai queimar, né? Mas a gente procura fazer sempre o melhor. E aí, eu queria que você ouvisse essa frase, que é de um grupo indígena, que eu achei assim, ela muito bonita, que diz assim, num abraço, né? Quando o índio se abraça, ele está dizendo para o outro assim, o melhor habita em você, e o melhor de você, que habita em mim, cabe num abraço. Porque quando a gente se abraça, liga os corações. Então, o que tem de melhor em mim deve passar para ele. E o que tem de melhor nele tem que passar para mim. E isso só vai ser criado com intimidade. Porque 2 pessoas podem conviver muito bem dentro de casa. Nós conhecemos um casal que chegou e disse assim, pastor, nós vamos viver debaixo do mesmo teto como amiguinhos. Vamos até dormir na mesma cama, porque não tem lugar, não tem dinheiro para comprar, trocar a cama, né? Aí não é mais casamento. Casamento passa pela intimidade, de estarmos juntos, de segurarmos na mão, de caminharmos juntos, de encolar os pezinhos lá. O meu vive colar nele porque eu tenho muito frio. Então ele é meio quente, então tem que ligar lá. Então o Senhor faz isso, ele gera aquele que vai nos ajudar, que vai nos complementar. Então que essa pequena brincadeira nesse momento para a gente dar uma quebrada seja um remedinho na sua saúde conjugal, na intimidade do seu casamento. Vamos lá, pastor? Eu quero só fazer uma pequena alteração, pensando naquilo que pode quebrar a nossa unidade. E nós vamos trabalhar assim. Eu vou fazer esse exercício bíblico com vocês,
E aí a gente vai parar 15 minutinhos, é isso, né, pastor? Mas eu preciso que você volte. Você vai voltar depois do café? Você não vai me deixar mesmo? Porque eu sou um cara carente. Você já contei ontem que eu gosto de beijinho, né? Quem não veio ontem, levante a mão. Preciso dizer uma coisa para vocês que não vieram ontem. Eu fiz um acordo com quem veio ontem, vou fazer com vocês hoje. Você crê que o Espírito Santo vai falar? Amém? Então você não é o Espírito Santo. Ok? Então se eu estiver falando, não cutuca a pessoa do seu lado. Olha, é para você isso. Tá bem? Ouve, recebe e deixa Deus falar. Amém? Vocês estão mais animados hoje? O povo de ontem à noite estava no fogo aqui. Amém? Então vamos olhar uma história muito interessante do que pode quebrar a nossa intimidade. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, isso não está nesse momento, né, na nossa apresentação, eu ia mencionar um pouquinho mais para frente. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, Segundo Reis, capítulo 6, os versículos de 20 a 23. Não é? É 2 Samuel. Ainda bem que eu abri a Bíblia aqui, hein? Senão eu ia pedir para começar a ler e dizer assim, gente, está muito diferente a Bíblia desse povo. 2 Samuel, capítulo 6, os versículos de 20 a 23. Quem encontrou o texto? Amém? É Jefferson, é isso? Você gosta de ler, Jefferson? Então lê para mim. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Todos entenderam a leitura que o Jefferson fez? Todos? Vocês estão aqui, gente? Estão mesmo? Vocês estão comigo? 2 Samuel, capítulo 6, se alguém não encontrou ainda o texto. Nós vamos falar sobre esse texto agora, na perspectiva de uma briga de marido e mulher, ok? Antes disso, vocês conhecem a história de Mical e de Saul? O que Mical era de Saul? Filha. De quem Mical gostava? De quem? De quem Mical gostava? De Davi. Davi era o quê? Era o quê? Eu não estou ouvindo. Davi era o quê? Não. Ele era o quê? Um pastor de ovelhas. Se você pegar em 1 Samuel, você vai encontrar o começo dessa história de amor. E vale a pena você ler, porque, gente, eles se amam. Mical se encantou com Davi. Saul já estava com ciúmes. Saul já não é o melhor cara para ser sogro no mundo. Porque a primeira coisa que ele faz é armar para Davi. Ele diz assim, Davi, você pode casar com a minha filha. Você vai trazer para mim 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, ele teria que fazer 100 circuncisões ou 100 cirurgias de fimose para trazer.
Quantas Davi trouxe para Saul? 200. Gente, imagina, esse homem arrastou um bonde por Mical. A primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção é que este casamento teve o seu início tudo perfeito. Ela amava, era filha do rei, ele um pastor simples de ovelhas, estava lá já se aproximando do rei Saul, porém, este Davi agora já está vivendo um momento de conquista. Voltando para 2 Samuel, capítulo 6, o que diz o versículo 20? Primeiro estágio. Diz para a pessoa que está do seu lado, primeiro estágio. É o primeiro estágio da briga. O que diz o versículo 20? Davi estava fazendo o quê? Ele estava voltando para abençoar a sua casa. Não é isso? O que Davi estava trazendo para Israel? A Arca da Aliança. Eu penso agora, por exemplo, no seu time de futebol. Né? Eu vou lembrar, se tem mais alguém que é corintiano aqui. Aliás, se você quiser ir para o céu, tem que ser. A senhora está fazendo careta, mas se a senhora quiser ir para o céu, tem que ser corintiana. O mestre falou, seda fiel até a morte. Então, né? Imagina assim, conquista do Mundial. No meio da Gaviões da Fiel, vem Davi, feliz da vida, pulando, dançando, cantando. Mas o texto diz que Davi veio para casa para quê? Para abençoar. Davi estava com a macaca, ovo virado, pé esquerdo. Isso tudo eu falei ontem à noite, tá bom? Se você não veio, depois pergunte para o povo. Né? O que ele vem? Ele veio para abençoar a sua casa. E ele vem numa alegria, mas pegou a Mical numa TPM brava. Sabe aquelas TPM? Que Mical queria uma arca de chocolate, de preferência da Copenhagen. Queria uma arca de chocolate, pode ser da Brasil Cacau, Cacau Show, né? Eu não sei outras marcas, mas eu sempre gosto muito de Copenhagen, né? Da Lindetin, né? Que hoje está na moda, o pastor já assinou porque ele gosta, né, pastor? Do que é bom, né? Então, mas ele não trouxe. Ele não trouxe uma arca de flores. Ele trouxe uma arca de aliança. O que Mical falou para Davi? Rapidamente, vamos lá. Está na Bíblia. Parabéns, Davi, varão valoroso. Foi isso? O que ela disse? Chamou do quê? Vadio. O que ela disse? Um vadio, não é nem vadio, um vadio qualquer. Se portou como o quê? Como alguém que não é o rei de Israel. O que Davi estava fazendo? Dançando, se descobrindo, estava à vontade, estava pulando, estava dançando. Amados, vamos pensar nesse primeiro estágio. O que Davi fazia antes de ser rei? Pastor de ovelhas. Davi é um homem simples. Né? Eu tive o privilégio, né, de nascer numa circunstância de vida, né, de muita condição. Depois meu pai perdeu tudo. Mas uma das coisas que minha mãe me ensinou foi comer com todos os talheres. Eu achava aquilo um horror. Mas hoje eu dou graças a Deus, porque o Senhor tem me permitido sentar em todo tipo de mesa. Né? Já comi em favelas com as minhas ovelhas e tomava café em latinha de massa de tomate. E já sentei em mesas de autoridades. E aí você tinha que aprender. E certa ocasião eu era pastor em São Roque, uma cidade do interior de São Paulo, e lá é muito forte a alcachofra. Então, como é um lugar frio, é alguma coisa que se produz muito, e ia ter uma noite da alcachofra no Rotary Club, e pela primeira vez um pastor evangélico ia usar a tribuna do Rotary para falar. E esse pastor evangélico era eu. Tenha 20 anos de idade, um moleque, que estava me vendo na igreja, e a Edna lá disse, pastor, você não pode recusar.
Ele disse, eu não posso te ignorar. Não. Então me ensina a comer alcachofra. Porque eu nunca aprendi a comer alcachofra. E ela fez um dia um monte de alcachofra e foi me ensinando. Pastor, essa come assim, essa come assado. Porque eu não queria envergonhar as minhas ovelhas. Imagina o pessoal dizer, pastor de igreja não sabe nem comer alcachofra. Mas eu não sabia mesmo. Davi era um homem simples. Quem vinha do palácio era Mical. Quem aprendeu a comer com todos os talheres era Mical. Quem esperava uma postura de rei era Mical. Gente, como é que eu termino essa briga agora? Rapidamente. Como é que você terminaria essa briga agora? Quanto tempo vocês têm de casados? 16, 17, 16, 17, 33, 16. Ok. Como é que você terminaria essa briga agora? Ai, meu Deus, já é um bom começo. Isso. Como é que você terminaria essa briga agora? Como é que você terminaria? Você não sabe. Você não sabe. Como é que você terminaria essa briga agora? Ninguém sabe. Como você terminaria agora? Você é quem? Você é Mical ou você é Davi? Tá bom, então vamos lá, Davi. Deixa ela se decidir, ela que vai ser. Ô, Elisângela, cuida do seu marido aí, do Fernando. Pode falar. Isso, causou agora, atrapalhou a gente aqui. Você é Mical. Já melhorou. Amor, porque chamou de vadio qualquer. Agora. Olha só. Ok, já deu, mas olha, já melhorou. Ao invés de chamar de vadio qualquer, já começou com amor, já quebrou as pernas de Davi. Ela falou assim, amor, você como rei, isso não fica bem, me leva com você. Né? Ok, uma possibilidade. O que Davi diria para Mical? O que você diz para sua mulher quando está na TPM? Ele poderia dizer para Mical assim, vai tomar uma ducha. Isso, falei? Vai tomar uma ducha, esfria a sua cabeça, daqui a pouco... Oi? E água gelada. E daqui a pouco a gente se fala. Ou um casal de Deus, marido e mulher de Deus, assim, perdão, Mical, hoje eu estou nos meus dias. Quando a Ivana falou da Larissa, né, minha filha, gente, ela, quando está na TPM, o que ela me agarra? E aí eu falo assim, ih, Lala, esse mês promete, hein? Para, pai, daí chora, é uma maravilha, né? Então, quando você já conhece, você diria assim, você não está bem hoje? Toma uma ducha, esfria a cabeça. Mical poderia dizer, amor, perdão, hoje eu não estou nos meus dias. Davi poderia dizer, Mical, eu estou tão feliz, que eu me excedi, perdão. Era só isso. Não dava para ter acabado a briga agora? Repete comigo. Estágio 2. Pode piorar. O que Davi fez? Vocês estão comigo aqui? Amém? Você, o povo do fundo aí. Vocês estão no fundo porque é mais fresquinho? Ou vai ficar longe de mim mesmo? Porque o senhor sentou exatamente aí ontem à noite. É isso mesmo. Aí é melhor ou o senhor está correndo de mim mesmo? Como o senhor chama? Jairo, né? E aí? O que Davi fez? Ele arrumou, por quê? Isso, como você chama? Douglas, parabéns, Douglas. Ele botou a família dela no rolo. Gente, preste muita atenção. Isso é uma coisa que eu trabalho com os noivos na igreja, preparando eles. Eu uso esse texto como mania de criticar. Não coloque a família do seu cônjuge no rolo. Davi enfiou o pé na jaca. Porque é muito simples, gente. Por exemplo, se eu falar assim, né? Isso é uma história que eu
que eu divido com a Ivana. Não vou dividir mais porque ela usou contra mim esses dias. Mas eu digo assim, Ivana, minha mãe não é fácil. Ela está transmitindo. Então é melhor eu parar de falar. Dado ela está assistindo, né? Mas assim, né? Uma pessoa é mafiosa, é dominadora, tal. Ela fala assim, sabe o que eu acho mesmo? Assim, não, você não pode falar assim da minha mãe. Onde já se viu? Nunca falei do seu pai, nunca falei da sua mãe, nunca falei dos seus irmãos. Gente, se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é não pôr a família no meio. E ó, Isadora, que é recém-casada, e Fernando e Elisângela, que são recém-casados. Se ela falar alguma coisa da família dela, Fernando, nem concorde, porque vira para o seu lado. É ou não é, Fernando? Fernando está se segurando. Na verdade, Fernando está dizendo assim, fala Deus. Não estou brincando, Elisângela. Né? Então, o que acontece? Quando você para pensar, era só uma briga de marido e mulher. Só que o que ele faz? Ele enfia o pé na jaca. Ele põe a família dela no rolo. Olha, você está assim porque Deus me escolheu. Eu sou melhor que teu pai, sou melhor que os teus irmãos, eu me basto, eu sou... Ou seja, ao invés de parar, de reconhecer o erro, de pedir perdão, ele vai e cria um problema familiar. Ele coloca a família nesse rolo. E quando nós colocamos a família no rolo, gente, nós machucamos. Eu sei que minha mãe tem defeito. Eu sei que meu pai tem defeito. Eu sei que os meus irmãos têm defeitos. E eu sei que eu raramente tenho defeito. Eu sei. Mas eu não quero que ninguém fale da minha família. Inclusive, a minha esposa ou qualquer outra pessoa. A Ivana sabe cada problema da família. Imagina, numa família de 8 irmãos, potencializa isso. Gente, ter 7 cunhados é para profissional. Não é para qualquer um, não. Né? Tem um episódio em casa, eu gosto muito de futebol. Gosto de futebol, quando eu gosto de futebol, eu assisto a 3ª divisão do futebol palestino. Né? Qualquer coisa, eu gosto de futebol. E aí eu estava em Pinheiros, naquela época, juntei dinheiro e comprei uma TV de 29 polegadas. Aquelas TV de tubo, né? Era o mais moderno na época. Gente, quarta-feira, terminei o culto mais cedo e disse, gente, vou para casa, porque eu comprei uma TV nova, quero assistir o jogo do Corinthians. Aí vai, pastor, todo mundo vibrando com a minha TV nova. Gente, abri a porta, a esposa do meu cunhado, a minha concunhada, na sala, com o controle remoto na mão. Olhei o canal SBT. Falei assim, Nisso vem a Ivana da cozinha. Quando a Ivana me olhou, já olhando para aquela cena, a Ivana deu aquele sorriso do tipo, fui pega de surpresa também. Eu disse, ela veio fazer um exame, o médico segurou e vai ficar aqui até amanhã. E eu vi aquele controle remoto na mão dela, falei assim, já era. Mas tudo que está ruim pode piorar. Aí eu falei assim, então eu vou para o computador. Deixei as minhas coisas. Quando eu chego no computador, quem estava lá? O meu cunhado. E se não bastasse com o meu pijama. Gente, família é bom, coisa maravilhosa. Não fale da família. É a família da sua esposa, é a família do seu marido, é parte da sua vida. Então, cuidado com isso. Segundo estágio, qual foi? Mexeu com a minha família. Não coloque a família do meio. Terceiro estágio, repete comigo. Qual foi o primeiro estágio? Qual foi o primeiro estágio? Uma briga de marido e mulher. Segundo estágio. Não mexe com a minha família. Terceiro estágio. O que aconteceu depois disso? Olha que texto. O que foi? Não, antes disso. Esse é... Depois.
que Davi falou? Isso, o que ele falou? Quanto às servas, delas serei honrado. O que Davi está falando numa linguagem muito nossa, muito próxima da gente? Não quer? Tem quem quer. Preste atenção. Qual é o papel do demônio? João 10:10. Matar, roubar e destruir. Pense num cara que é bom no que faz. É o nosso inimigo. Quando ele percebe uma crise, eu sempre falo isso para qualquer casal que me procura quando está em crise. Abre teu olho, porque vai aparecer um anjo de asa quebrada, uma anja de asa quebrada, vai aparecer. Aquela pessoa, né, que vai dizer, por exemplo, se é o marido, né, como pode sua mulher não te valorizar? Imagina uma mulher dizendo assim para mim, né, você, Marcos, com esse corpo atlético, manequim da Ultragás, você, né? Ou seja, vai aparecer e vai dizer, Ivana, mas olha para você, você é uma mulher que merece mais atenção, seu marido fica viajando, trabalhando. É assim. O inimigo, ele vai colocar uma cilada, ele vai colocar um laço, ele vai colocar... Então nós temos que tomar muita atenção, porque nós não podemos buscar fora de casa aquilo que tem que acontecer na nossa casa. Inclusive a questão de honra. Sabe, quando eu falei ontem, há quanto tempo você não elogia? Há quanto tempo você não elogia o seu marido, a sua esposa? Sem intenção. Sem intenção. Não, hoje eu estou afim, aí, nossa, como você está bonita hoje, né? Olha como... Mas se não, você passa um dia inteiro sem elogiar. Olha o que Davi diz. Não era só uma briga de marido e mulher? Não poderia ter terminado no primeiro estágio. Mas não para, né? Ele vai, ele coloca a família no meio, e agora ele diz assim, você não quer? Sou o rei. Eu vou ter quantas servas eu quiser. A lei me permite isso. Era só uma briga de marido e mulher. Quarto estágio. Juntos? Vamos lá? A uma só voz. Meu irmão, você vai cochilar no ombro dela. Você pode até ficar pertinho dela, mas não cochila não, tá bom? Como você chama? Carlos, não me deixa aqui na mão não, tá bom, Carlos? Aguenta junto comigo aqui, Carlos. Quarto estágio. Vamos lá? O que aconteceu? O desprezo. Como é que esse casamento terminaria nos dias de hoje? Uma separação. Um divórcio. Por que eles não divorciaram? Lá naquele tempo. Aliança de família. Ela seria apedrejada até a morte, porque a possibilidade seria o adultério, né? Mas isso não acontece. O que aconteceu com ela? Ela foi desprezada. Mical passou o resto da sua vida vendo Davi ter outras mulheres, vendo Davi ter outros filhos, e ela não teve filho até o dia da sua morte. Esse texto, ele ensina a gente que nós tropeçamos em pedras pequenas, porque as pedras grandes a gente desvia. Às vezes nós começamos por uma bobagem, por uma picuinha, por uma coisa que vai do nada a lugar algum. E a gente vai aumentando isso a ponto de perdermos um dia das nossas vidas, uma semana das nossas vidas, ou perdemos o nosso casamento, a nossa família. Era simplesmente um casal que se amavam, né? Você que disse, eu acho que foi você que falou, né? Ou você, que era tudo perfeito, foi você que falou, né? Começou um casamento. Gente, ele colocou a vida dele em risco para casar com essa mulher. Ela poderia ter se tornado um canal de bênção na vida dele. Mas sabe o que ela faz? Numa briga delas, em que eles não conseguem parar, ao desprezo
e uma separação. Mical passou o resto de suas vidas, alguns historiadores dizem que no palácio, praticamente trancada num quarto. Porém, esta mulher passou o resto da sua vida amarga. Ai, Davi, o rei Davi. Mas olha, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele pisou na bola, enfiou o pé na jaca, né? E se ele também tivesse ajudado como marido, essa discussão teria chegado no final. Isso pode quebrar a nossa intimidade. Isso pode nos quebrar. Gente, casamento é feito de duas pessoas. Uma está sempre certa e o outro é o marido. Não é assim mesmo? É ou não é? É ou não é, Jairo? É mais ou menos isso, né? Eu tô tentando me convencer que o Fernando foi no casamento dele. Né? Entendeu, pastor? Pastor, o senhor está comigo aqui, pastor? Ô, pastor, o senhor não pode me deixar na mão, pastor. Né? Gente, nós temos que entender que o casamento é uma questão de aliança. É uma questão de intimidade. Amados, a gente começa às vezes por uma bobagem e nós estragamos um dia. E fazemos também com os nossos filhos. Fazemos com pessoas que nós amamos. Simplesmente por não saber parar. Por não parar e dizer assim, Deus, me ajuda. Tenho que sair daqui, né? Tenho que dar um passo diferente. Eu preciso, de alguma maneira, esfriar a minha cabeça. Nós vamos parar por aqui, e aí depois nós vamos voltar, então, na questão da nossa fidelidade. Eu gostaria de desafiar você a não ir embora. Eu estou fazendo por minha conta. Aí depois o pastor fala, e os pastores falam aí. Para quem eu passo o microfone? Ok, então a gente vai... Onde é que nós vamos, Eduardo? Aqui para aqui? Por aqui? Aqui embaixo tem um lugar para a gente comer um sanduíche, algumas coisas que estão preparando aí, especialíssimo. Vai trancar a porta, se sair perde a salvação está aqui dentro. Então a gente vai e volta, né, uns 15 minutinhos, né? Tem um lanche bacana que a igreja preparou. Eu pediria que os nossos pastores fizessem a lista de quem estão da sua igreja com você e depois falassem com o Eduardo. Tá, ok? Vamos lá, gente. Voltamos já já.